Muito boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos a mais esse momento, onde, em nome do Centro Espírita Allan Kardec, nos reunimos remotamente para continuarmos nesses encontros de exposições, mas principalmente de afeto, de fé, de caridade, de amor. Antes da exposição, vamos nos unir então em prece para harmonizarmos ainda mais o ambiente, trazermos para próximo de nós aqueles que tanto amamos. Elevando então o pensamento, agradecemos ao Pai Misericordioso, ao Mestre Jesus, aos mentores espirituais, todos aqueles que nos acompanham em todos os momentos desta reencarnação e que sempre estão conosco, sempre estiveram conosco e sempre estarão. Nos juntamos para agradecer pelo dia de hoje, pela vida, pelo amor, pela fé, pela esperança, pela caridade, pela família, pelo sono, por acordar, pela saúde, por poder buscar saúde, pelos entes queridos, pelos acertos, pelos erros, pelo aprendizado. Agradecemos a Deus por poder perceber a bênção dessa caminhada, por entender a cada vez mais que somos um propósito, que temos um propósito e que fazemos parte de algo muito maior, que em busca de nossa evolução estamos sempre auxiliando uns aos outros e sempre, em todos os momentos, em conjunto com Deus, sob as bênçãos do Mestre Jesus e com a orientação de nossos mentores espirituais. Que possamos então, nesse período que estaremos juntos, receber tudo aquilo que buscamos, o que precisamos e nos preparar para tudo que ainda há de vir, nesta e em outras encarnações. Que assim seja. Então, hoje, meu tema ficou Amai-vos e Instruí-vos. E é interessante, na última vez que nós conversamos, nós falamos sobre o Consolador Prometido, que era uma passagem no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. No próprio capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo há essa informação sobre o Amai-vos e Instruí-vos, na questão do advento do Espírito de Verdade. Lembrando um pouco do que nós falamos na última conversa, o Espírito de Verdade veio nos mostrar, veio nos explicar, veio nos consolar, veio cumprir a promessa de que o que seria desvendado, o que precisava ser desvendado, o que precisava ser descoberto, o que estava coberto naqueles momentos, o que precisava ter, que foi necessário que tenha sido dito por parábolas, agora seria trazido uma explicação. E aí essa explicação pode ser também trazida no Espíritas, Amai-vos e Instruí-vos. O Evangelho segundo o Espiritismo traz essa passagem. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles se enraizaram são de origem humana. Eis que, de além-túmulo, que acreditáveis ser o nada, vozes vos gritam. Irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da incredulidade. Então, a gente vai conversar sobre isso. Amai-vos e instruí-vos, muitas vezes, é um conceito que é trazido para o Espiritismo, onde o pessoal diz assim, o Espiritismo é uma doutrina que exige muito estudo, porque você tem que ler muitos livros, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, e toda a obra de Kardec, toda a revista espírita, André Luiz. De fato, há uma literatura extensa. E não é que você tenha que estudar,
você acaba sendo atraído a esse estudo porque você vai descobrindo, como eu já falei antes, né, o descobrir é muito interessante, né, você tira o que está cobrindo, você vai descobrindo aquilo que você buscava. E com o tempo, você vai encontrando aquilo que procurava. Então, esse conceito de tem que estudar não é tanto assim o ter que estudar, é você encontrar o caminho. Mas não é esse estudar que há no Instruí-vos. Não é. Não é. Quando nós falamos Instruí-vos, não é conceitual. É num conceito muito maior, numa questão muito maior de conhecimento. O Instruí-vos é o conhece-te a ti mesmo. É entender o que você está fazendo, o que você tem que fazer, o que você pode ou não ainda fazer. E isso se encaixa com o que a gente estava falando. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu entendo o que acabei de dizer, né? Eis que de além túmulo que acreditáveis ser o nada, vozes vos gritam, irmãos, nada tem fim. Quando eu entendo que nada tem fim, não significa simplesmente que há, como se dizia antigamente, a vida após a morte, que na verdade o que há é vida constante, mais eu vou conhecendo, mais eu vou me conhecendo. E mais do que me conhecendo, mais eu vou entendendo. Esse conceito de vida após a morte é interessante, né? As pessoas falam assim, porque você é espírita, você acredita em vida após a morte. Não é isso. Não é. Vida após a morte é um conceito que tem diversas interpretações. Mas dentro do que nós falamos no Espiritismo, primeiro que o conceito de morte já é um conceito equivocado e ultrapassado. O que acontece é uma mudança de estágios, uma mudança de fases, ou ainda bem simples, bem cru, uma mudança de corpos. Quando eu desencarno, é normal se dizer, quando eu desencarno eu morri. Mas bem, só que o que acontece? Morreu esse corpo. Aquele exemplo que eu sempre dou, né? A roupa que deixou de servir. Mas e a minha essência continua. A própria palavra espírito é o mesmo que essência. Então, quando eu desencarnei, eu continuei a minha vida. Então é a sua vida eterna. Sim, porque toda a vida é eterna. O período que eu tenho enquanto encarnado é delimitado por uma série de coisas que a gente fala em outras exposições. Mas o que acontece principalmente é que eu desencarnei, a minha vida continua de outra forma, em outro lugar, e eu voltarei em outro momento e muito provavelmente em outras condições. E aí a gente volta para o Instruí-vos. No momento em que eu entendo isso, no momento em que eu volto ao que está escrito, nada tem fim, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede vós os vencedores da incredulidade, eu percebo que tudo que está acontecendo faz parte, não é nem da minha vida, faz parte da vida. O que eu estou passando agora, a situação que eu estou passando agora, é necessário passar. E aí, de novo, às vezes isso é um pouco complicado. Eu, quando preparo, acho que eu até já comentei isso aqui, quando eu preparo uma exposição, eu fico pensando, poxa, como é que eu vou falar, como é que eu vou chegar para alguém que está passando por uma dificuldade, por um problema, por uma coisa séria, e vou dizer para ela, não, olha, isso que você está passando vai te fazer uma pessoa melhor. É claro que naquele momento você não vai perceber. É lógico. É lógico que quando dói, dói. E como a gente falou da outra vez, viver essa dor é importante, mas não viver com esta dor. Viver a dor do momento é importante, porque você aprende até, na verdade aprende até não, você, através disso você aprende a valorizar todos aqueles ensinamentos. E se você não aprende a valorizar, você vai continuar sentindo aquilo até que você aprenda. Então o que acontece? Tudo que está acontecendo deve acontecer. Então alguém pode falar assim, então já que eu estou sofrendo, o meu sofrimento é importante. Não. Aí entra a história do Instruí-vos. O sofrimento não é importante. O ensinamento que aquela dor, ou aquela dificuldade, ou aquela prova, ou aquela expiação está te trazendo é importante para que você supere. É importante que você se instrua a ponto de perceber que
você está crescendo com isso. Eu falo muito com as minhas filhas, assim, que é o ensinamento de avó. Ah, porque esse remédio é muito amargo, tá? A coisa está ardendo. Que minha avó dizia assim, o que arde cura, o que aperta segura. Volta para cá. Eu percebo que eu melhorei depois que eu passei por uma dificuldade, superei essa dificuldade e encontro novamente aquele tipo de situação. E aí, quando eu encontro aquele tipo de situação, eu falo, opa, peraí, eu já passei por isso antes. Foi difícil, foi complicado, mas através do que eu passei por aquilo, através das escolhas que eu fiz naquele momento, eu me instruí. E ao me instruir, eu acabei me educando, acabei, de certa forma, evoluindo e escolhendo não passar por aquilo de novo. Eu posso até escolher passar de novo. Tem gente que escolhe passar pelo mesmo erro vezes e vezes incontáveis, não é nem nessa reencarnação, é em diversas reencarnações. Ela vai simplesmente acumulando, não é débitos, mas acumulando provas, acumulando expiações. Mas chega um momento em que você aprende. Chega um momento em que você se instrui. Chega um momento em que você percebe que, ao aprender e se instruir, você está se amando. E aí a gente volta para o começo da nossa conversa. Amai-vos e instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. Vamos colocar, então, na ordem que está ali falado. Amai-vos e instruí-vos. E aí a gente volta ainda mais para o Consolador Prometido. Consolador Prometido, quando a gente conversou da última vez, eu falei que nós tivemos, não são 3 chances, já são as 3 revelações. Nós tivemos Moisés trazendo os 10 mandamentos, rapidamente falando, que eram leis morais que foram necessárias naquele momento para orientar uma sociedade em ascensão, em crescimento, em nascimento, aliás. Depois veio Jesus para trazer algo muito maior. Jesus para trazer um resumo daquilo tudo. Quando os doutores da lei o tentando, perguntaram qual era o mandamento maior, e ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ali está toda a lei e os profetas. E aí depois ele diz que há de vir o Consolador Prometido. Depois o Consolador Prometido, através do Espírito de verdade, nos diz: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Vamos lembrar do que Jesus falou. Amai-vos. Lembra muito aquela que ele disse que era a primeira lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas é intrínseco. Não precisa se expandir muito no que nós estamos falando. Amar a Deus sobre todas as coisas, além de fantástico, além de insuperável, além de confortante, é lógico. Vamos voltar para a questão da instrução? Pergunta primeira do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas. Por consequência, eu o amo, acima de tudo, porque Ele é o maior de todos. Ele é a fonte de todas as coisas e é o supremo, é a inteligência suprema. Então, isso já é ponto pacífico. Aí depois do amar a Deus sobre todas as coisas, temos amar ao próximo como a si mesmo. Aí a gente volta para o que o Espírito de verdade nos trouxe. Amai-vos. Aí a gente bota, amai-vos uns aos outros. Não tem assim, amai-vos seus parentes, amai-vos os seus enamorados, amai-vos os seus filhos, amai-vos os seus vizinhos, amai-vos os que votaram no mesmo que você votou, amai-vos os que acreditam na mesma religião que você. Não, é amai-vos. Amai-vos. Ponto. Sem concessão, sem condicionais. Como quando nós fazemos o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. A gente faz um combinado com Deus. E a gente quer o perdão de Deus incondicional. Não importa o que nós fizemos. Nós temos que oferecer, então, dentro desse amai-vos, incondicionalmente igual. E isso é muito interessante e cada vez mais atual. Porque a gente fala, a gente se diz incondicional.
porque eu sou espírita, porque eu sou religioso, porque eu sou católico, porque eu sou cristão, porque eu sou muçulmano. A cada religião que você professa, você se coloca numa posição, até inconscientemente, você se coloca numa posição assim de autossuperação. Porque eu estou com Deus. Sem dúvida, sem dúvida. Mas muito mais do que você está com Deus, Deus está com você. E Deus está com você incondicionalmente. Deus não está com você dizendo assim, enquanto você estiver seguindo o que está escrito ali, estou aqui. Não, Deus está com você incondicionalmente. Só que há situações em que você se coloca em que você não consegue enxergar, ou perceber, ou sentir, ou aceitar essa presença. Seja de Deus, seja dos mentores espirituais, ou o que quer que você queira conceituar. Mas a questão é, nós esperamos essa incondicionalidade, ou seja, esperamos que em qualquer momento, em qualquer situação, esperamos não, temos a certeza absoluta de que em qualquer momento, em qualquer situação, Ele está aqui conosco. Mas nós condicionamos. Nós condicionamos. Não, o fulano não. O fulano, não sei, ele é estranho, ele faz um negócio que eu não gosto, ele vai a um lugar que eu não quero, ele fala de alguém. E aí a gente começa... porque quando ele era... Antigamente ele fez tal coisa. Nós também fizemos uma série de erros. Sem falar em vidas passadas, reencarnações passadas. Hoje, nesta reencarnação, os nossos erros do nosso passado, nós esperamos um perdão incondicional. Mas dos outros, não. Não, porque te conheço muito bem, sei o que você fez. É assim que a gente faz. A gente às vezes nem fala para a pessoa. A gente olha para ele, a gente dá um sorriso, a gente diz, claro, claro. E no final, na cabeça, a gente está assim, te conheço. Te conheço de outros carnavais, minha mãe dizia para mim. E aí? E o amai-vos? Eu só me instruí. Estou estudando um monte. O Centro Espírita é um lugar fantástico, porque é um lugar de encontro. Antes dos isolamentos, um lugar de encontro, um lugar de união, um lugar de fé, um lugar de estudos. Durante os isolamentos, continua. Encontros virtuais, reuniões virtuais, estudos virtuais. O Centro Espírita Allan Kardec continua mantendo seus estudos. Os outros centros espíritas da região continuam mantendo seus estudos por orientação das federações, as estaduais e a brasileira, fazendo os estudos virtualmente. Então a gente está estudando, a gente está se instruindo. Muito pequeno isso, né? Dizer que está se instruindo só nessa questão. Mas se você só se instruir e esquecer a primeira parte desse ensinamento, você não está se instruindo. O ensinamento, eu vou repetir isso várias vezes durante a nossa conversa, o ensinamento é: amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então você está fazendo pela metade. Eu conheço os ensinamentos todos. Eu lembro quando eu comecei a estudar lá no Rio de Janeiro, eu ia num centro espírita muito interessante, que tinha uma pessoa que tinha uma memória fabulosa. Foi o meu primeiro orientador de estudo de Livro dos Espíritos. Aliás, por causa dele que eu estudei tanto o Livro dos Espíritos e que eu gosto de fazer grupo de estudo de Livro dos Espíritos. Porque a gente dizia assim, pergunta 177. Ele fechava os olhos, suspirava e declamava ela todinha. Pergunta e resposta. E a gente falava assim, era 177, era 800 e pouco, era 3, era tudo fora de ordem, e ele fazia todas. Mas mais do que isso, depois que ele declamava a pergunta e a resposta, ele dizia assim, o que vocês acham disso? E numa situação assim, vocês faziam assado? E o que vocês acham daquilo outro? Ele nos trazia, ele nos dava esse conhecimento, que era uma facilidade natural dele, uma questão genética até provavelmente, espiritual, que fazia com que ele retivesse esse conhecimento, conseguisse memorizar dessa forma. Mas o fato dele memorizar não fazia dele um santo. O que era uma coisa tão interessante é que ele dizia para nós, a letra da lei, ou a letra da resposta, o que está escrito, é isso. E depois ele dizia, em outras palavras, né? E o que é que você vai fazer com isso? É
É essa que é a base do instruí-vos. Reter conhecimento, memorizar, é fácil. B com A faz B, B com E faz B, ótimo. Mas se você não aprender B, E, L, E, Z, A, beleza, e não entender o que é beleza, você vai simplesmente estar repetindo aquelas palavras, aquelas letras, aquelas sílabas, juntando aquilo. Se você não aprender o que significa, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, vai ser só uma palavra, vai ser só uma expressão bonita que você decorou. Eu não decorei o Livro dos Espíritos. Eu adoro o Livro dos Espíritos, mas principalmente, uma coisa que eu falo toda hora também, por algumas respostas. E são as respostas que não respondem. São as melhores respostas do Livro dos Espíritos. Quando tem a questão é aquela quase que revolucionária. E aí a resposta é: isso não vos é dado ainda a perceber. Para mim, pessoalmente, foi uma chave que se virou naquele momento. Ali eu entendi que era o caminho que eu gostaria de seguir. Porque era algo que dizia assim, em outras palavras, no meu entendimento, no que eu descobri. Ainda há muito a que se percorrer. Eu, como pessoa, eu como ser encarnado e também como ser de múltiplas reencarnações, de múltiplas experiências, de múltiplas vivências, com a pluralidade das existências, vou ter que aprender muitas coisas e passar por muitas coisas, inclusive vicissitudes, para poder entender determinadas coisas. Porque isso aí a gente volta naquilo que a gente estava falando logo no começo, no nosso egoísmo incondicional. Ah, eu não entendo. Quer ver uma coisa que é incrível que a gente faz muito? Eu não aceito tal coisa. Ela vai continuar acontecendo igual. Ela vai se ela tiver que acontecer, se você tiver que passar por ela, se as coisas forem desse jeito, ela vai continuar enquanto tiver que acontecer, independente de você aceitar ou não. Ah, mas por que isso acontece comigo? Isso não vos é dado ainda a entender. E quando vai me ser dado a entender? Quando for a hora. Quando você estiver instruído a ponto de entender. E o instruído a ponto de entender não é apenas conhecendo a letra da lei. Não é sabendo que a pergunta número 1 é essa, a número 2 é aquela, a número 735 é aquela, não importa. Aí a gente chega em outro ponto. O que é a caridade? Foi interessante isso. Sexta-feira foi o dia que a gente fez o plantão lá no centro para receber as doações. E foi uma noite linda. Foi em 1 hora recebemos um número fantástico de doações para a nossa cesta básica. Fantástico. Continuamos precisando de doações, claro. Mas foi fantástico receber aquilo. Foi um momento de caridade. E aí a gente volta. Vamos trazer para o instruir. Se a gente for procurar dentro desse conceito de instrução apenas, da letra, o que é a caridade? Caridade é beneficência, indulgência e perdão. Eu aprendi isso nesse centro que eu falei agora há pouco, desse rapaz que sabia tudo de cabeça. Teve um outro, que era o dirigente do centro, que ele falava sobre a caridade, e ele dizia que era o BIP, que era beneficência, indulgência e perdão. Isso me calou muito na alma. Porque até aquele momento a gente ficava assim, caridade é o doar, é dar o casaco para quem está com frio, é dar a comida para quem está com fome. Claro que é. Mas é muito mais. Beneficência. Não vou dizer que é fácil fazer, porque você tem que fazer porque é bom e não porque você aprendeu o que tinha que fazer. Indulgência e perdão são os mais difíceis. E é aí que a gente se perde muitas vezes e que a gente, estou riscando aqui no papel, a gente risca o amor e a instrução que a gente recebeu com essas condições. Vocês vejam que é um negócio um pouco absurdo até. Hoje em dia a gente ainda tem que explicar ou entender ou reforçar ou trazer reforçar conceitos que já deviam ter sido absorvidos há muito tempo. Essa questão que está acontecendo no mundo todo agora sobre racismo. Violência policial e racismo. Mas vamos falar especificamente de racismo. Isso é algo que acontece no mundo todo. Acontece. Algumas pessoas vivem, outras pessoas não vivem,
Mas é inegável. E é ruim. Mas o que é pior é a gente ter que explicar ainda em 2020 que é errado, que é contra o amai-vos uns aos outros, que é contra o instruí-vos, que é contra o nada tem fim, que é contra Jesus Cristo, é o vencedor do mal. Mas a gente ainda tem que falar. Nós recebemos um ofício da FEB, da Federação Espírita Brasileira, explicando, com palavras do Allan Kardec, com trechos das revistas espíritas, onde ele explicava que o racismo era errado. Gente, vamos parar para pensar que se a gente está falando de amai-vos e instruí-vos, e que se a gente vem falando há mais de 2000 anos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e antes disso a gente tinha já os 10 mandamentos, que como a gente falou no último encontro, era algo que era extremamente desnecessário que fosse trazido, porque é algo que ninguém precisa dizer para você que é errado matar, por exemplo. A gente até hoje tem que trazer esse tipo de informação. Aí eu estava conversando com outras pessoas daqui da doutrina mesmo. Poxa, estranho, né? A gente ter ainda que falar sobre isso. E a gente ainda tem que falar sobre isso. Porque há pessoas que ainda não entenderam. Ah, então quer dizer que o Pedro é uma pessoa que é totalmente desprovida de preconceito e de erros? Não. Não. Mas a percepção que a gente pode não. A percepção que a gente pode mudar, ela vem antes da percepção de que a gente deve mudar. Quando alguém diz para você que você tem que fazer alguma coisa, eu escutei isso fantástico uma vez, de um amigo meu que perdeu peso. Aí ele falava assim, não, sempre que alguém dizia para mim, você tem que perder peso, você tem que emagrecer, eu não conseguia. Eu só consegui quando eu disse assim, eu quero emagrecer. Porque aí passou a ser uma coisa para que eu me sentisse melhor. Não era para que os outros me vissem melhor. Isso vai exatamente no que nós falamos desde o começo, entre o amai-vos e os instruí-vos. Eu sei que eu tenho que amar. Está escrito. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a percepção que a pessoa tem na primeira vez que ela lê. Mas depois, quando ela se instrui, ela percebe que ela não tem que ela percebe que isso é natural. Ela percebe que isso é a ordem natural das coisas. E como é que ela consegue perceber isso? Quando ela se instrui que nada tem fim. Porque se hoje, de repente, eu tenho uma situação ou uma posição, se hoje eu tenho, de repente, uma posição de destaque, de liderança ou de riqueza material, pode ser que antes, nas reencarnações passadas, ou na reencarnação passada, eu tenha sofrido muito. Ou ao contrário, pode ser que eu tenha tido diversas reencarnações de luxo, de facilidades. E te prepare então, porque fatalmente você vai acabar tendo aquele revés. E não é castigo, assim como ter tido a reencarnação luxuosa, não é vantagem, e não é presente, e não é bênção, é etapa, é aspecto, é instrução. Eu gosto muito de fazer a analogia das reencarnações, das vidas passadas, da palavra que sempre me derruba, né, da pluralidade das existências, com essa reencarnação mesmo. Dificilmente você tem uma vida só assim. Não. A nossa vida, na maioria das vezes, tirando raríssimas exceções, é aquelas ondas assim. Parece uma... Não é um sismógrafo, não é um terremoto. Mas é aquele negócio assim, você melhorou, caiu, aprendeu um monte, melhorou de novo, relaxou, caiu. E isso é o que acontece nas nossas existências passadas. E isso é o que vai acontecer, continuar acontecendo nas existências futuras. Cabe a nós aumentar
a distância entre essas ondas, a frequência dessas ondas. Porque acontece o quê? Estou bem. Pum. Fiquei confortável. É igual aquela história, aprendi a andar de bicicleta. Depois que eu aprendi a andar de bicicleta, tirei as mãos. Todo contente. Aí fica igual, de vez em quando eu fico maluco vendo o cara andando de bicicleta na rua com a mão no bolso. Vai cair, fatalmente vai cair. Não estou torcendo para que caia, mas fatalmente vai cair. Quando cair, nas próximas vezes que ele pegar a bicicleta, ele vai estar segurando ali. Igualzinho a nós. Você está num movimento alto da sua vida. Caiu. No que caiu, você falou, opa, vacilei ali. Então você vai, depois que subir, conseguir ficar mais um pouco, até que você relaxe novamente e caia. Isso tudo é uma questão de instrução. A instrução não é apenas ler todas as obras do Allan Kardec, ler todas as obras do André Luiz. Não. A instrução é, a partir do que você leu, ou mais ainda, a partir do que você viveu, do que você aprendeu com seus erros e com seus acertos, e mais, o que você aprendeu examinando erros e acertos dos outros, apesar da vida ser de cada um, mas você às vezes consegue perceber pessoas fazendo coisas que você faz também, e isso também cabe na instrução, porque a gente vê o outro errando e fala assim, olha só, absurdo, uma pessoa dessa ainda, com essa idade, se expondo a esse tipo de situação, esse tipo de erro. E aí daqui a pouco tu faz igualzinho. Uma coisa interessante é que da minha janela aqui de casa, eu enxergo a esquina, a faixa de pedestre. E muitas vezes eu estou aqui e eu comento em casa, olha lá, cheio, o sinal ali, o camarada atravessa no meio da rua, driblando os carros a 20 metros do sinal. Tem um tempo, tem uns 4 anos mais ou menos, eu fui fazer não sei o que na rua e aí minha família estava na janela. Quando eu voltei, eles falaram para mim, bonito, né? O cara que vive reclamando que o pessoal não atravessa no sinal, atravessou a 20 metros do sinal. E aí na minha cabeça, imediatamente, eu falei, não, né? Mas é claro, eu fiz. De novo, é um exemplo interessante para a gente puxar para cá. A gente aponta o outro, a gente aponta o erro do outro, e não percebe que o erro do outro é feito por nós também e que nós podemos e devemos corrigir. Nós não vamos conseguir corrigir o outro, mas nós vamos nos corrigir através da instrução. E a instrução, nesse caso, por exemplo, do meu exemplo, da minha situação, foi as pessoas me chamarem a atenção e eu falar, realmente vocês estão certos? Aí eu me instruí e falei, eu devo ir para lá. De novo, doutrinariamente. Nada tem fim. Nada tem fim. Não existe vida após a morte. Existe vida. A morte é um fenômeno físico. A vida é muito mais do que física. A morte interrompe uma caminhada desta vida. Aquela expressão que eu falo, que as pessoas, que eu gosto muito de dizer. Somos seres espirituais vivendo uma experiência na carne. Não temos uma alma. Somos uma alma que neste momento tem corpo. Então, quando a gente efetivamente percebe isso, nós nos instruímos. E muito mais do que nos instruímos, nós nos amamos. Por que nós nos amamos? Porque nós nos entendemos. Quanto mais nós nos entendemos, ou melhor, quanto mais nós nos entendermos e quanto mais nós nos entendermos vai fazer com que nós entendamos o mundo à nossa volta, físico e espiritual, mais nós vamos procurar nos instruir e aí sim entramos num círculo virtuoso, perdão, aí sim entramos num círculo virtuoso que vai nos ajudar a crescer, que vai nos levar a serdes vós os vencedores da incredulidade. Essa que é a questão. Não é assim, você tem que acreditar em Deus e aí sim tudo será positivo na sua vida. É ótimo, é um grande começo. Acreditar em Deus é algo natural. Pode ser que você não acredite num conceito daquele Deus que a gente tinha antigamente, o Senhor de barbas brancas que ficava sentado no paraíso orientando. Ou pode ser que você tenha aquele Deus do Antigo Testamento, que era o Senhor dos Exércitos. Sempre tivemos esse conceito. Mais ainda, antigamente mesmo, o Sol era um Deus. Mas não.
Não basta você acreditar em Deus. Não basta você entender que Deus, inteligência suprema, fonte primária de todas as coisas. Por isso foi necessário a primeira revelação. Por isso foi necessário Jesus nos trazendo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso é necessário que hoje a gente ainda escute: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. O instruí-vos é uma chave fabulosa. Mas se você não tiver o amai-vos antes, de que vai adiantar você ter toda essa instrução? Se você continuar tendo dificuldade de convivência com alguém que tem um credo diferente do seu, uma cor diferente da sua, uma nacionalidade diferente da sua, que torce para um time de futebol diferente do seu, que tem um posicionamento político diferente do seu, você não consegue conviver com essa pessoa? Ah, não, o fulano não dá, porque o fulano votou no fulano. Diferenças políticas, diferenças religiosas, diferenças de credo, diferenças étnicas, são apenas diferenças. Não podem e não devem afastar ou impedir o amor. Amai-vos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, também está escrito. Não é amai-vos uns aos outros mais ou menos, mais aqueles que estão aqui. Não. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como nós falamos há algumas semanas. Jesus não disse, agora vai e não peques mais para que o pior não te aconteça, mas olha, se alguém fizer alguma coisa para você, você pode fazer igual para ele. Não. Agora vai e não peques mais para que o pior não te aconteça. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. De novo, instruí-vos. Se eu devo amar ao próximo como a mim mesmo, e eu desejo ao próximo porque ele torce para um outro time, ou porque ele tem um outro posicionamento político, ou porque ele tem outra cor, ou porque... Aonde está o meu amor? E aonde está o meu amor a Deus? E aonde está a minha instrução? E como é que eu vou poder chegar e dizer, eu sou espírita? Por que você é espírita? Porque o espiritismo professa a fé raciocinada. Cadê meu raciocínio nessa hora? Isso é muito interessante para a gente pensar. E a gente volta porque a gente estava falando logo no comecinho do nosso encontro. O instruí-vos não é aprenda o que está escrito. O instruí-vos, e aí é uma concepção minha, vocês podem discordar, mas o instruí-vos é conhece-te a ti mesmo. Porque essa caminhada que eu estou fazendo, essa reencarnação que eu estou, onde eu sou o Pedro, que eu sou casado com a Teresa, que eu sou o pai dos meus filhos, é minha caminhada. A minha caminhada com a Teresa é parte da minha caminhada. A minha caminhada como pai, como filho, como irmão, como tio, é parte da minha caminhada. Então, eu não posso dizer que eu errei, ou que eu deixei de fazer, ou até que eu fiz por causa de uma dessas personalidades que eu assumo nessa caminhada. Porque antes de ser pai, filho, tio, irmão, eu sou o Pedro. Eu sou este ser que reencarnou com uma prova, com algumas provas e diversas expiações. E tenho que me instruir para aceitar que algumas dessas provas e algumas dessas expiações eu não vou conseguir cumprir. E tenho que me amar porque sei que em breve terei outras oportunidades. Então, de novo, a questão do círculo virtuoso. Eu tenho o raciocínio da fé... Eu tenho a percepção da fé raciocinada, que me mostra que as coisas não há efeito sem causa, que as coisas existem, que nada tem fim. Eu tenho a percepção de que eu tenho que me instruir, e que me instruir não é apenas conhecer o que está nos livros, é me conhecer e mais conhecer a consequência da utilização daquilo que está nos livros para o meu dia a dia. Porque aí eu vou efetivamente amar e amai-vos. E sempre amando a Deus sobre todas as coisas.
para fechar então, um pouquinho antes do tempo que eu costumo fazer, mas amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos o segundo, joga num só. Amai-vos, independente de qualquer outra coisa. Incondicionalmente. Nossa, Pedro, mas é muito difícil. Eu sei que é. E é o que Deus faz com a gente. Na hora que a gente for dormir hoje, naquela hora da oração, para pesar, como o Santo Agostinho falou, né? Fiz o bem, fiz o mal. Não precisa pesar tanto assim. Só pensa assim. Eu, se tivesse que me perdoar por tudo que eu já fiz, eu me perdoaria incondicionalmente? Dessa forma, eu vou entender que eu também tenho que perdoar a todos. Eu erro como todos. Eu estou aprendendo como todos. Cabe a mim me instruir para o que eu vou fazer a partir desses erros, para que eu possa me amar cada vez mais e entender que esses erros fazem parte do caminho, que nada tem fim, que Jesus é o vencedor do mal e que eu sou o vencedor da incredulidade. A incredulidade quanto a mim, a incredulidade quanto à vida, a incredulidade quanto ao crescimento. Então, amai-vos e instruí-vos. Amemo-nos e instruímo-nos. Com isso, então, a gente fecha a nossa conversa de hoje. Eu desejo a todos aqui de Itajaí um bom feriado amanhã e convido, então, para a nossa oração para fazer o encerramento da nossa conversa. Pai amado, Mestre Jesus, mentores espirituais, amigos dessa caminhada, obrigado por estarem conosco em todos os momentos, principalmente durante essa conversa, durante essa exposição, nos iluminando, nos elevando, alimentando nossas almas, carregando as baterias necessárias, nos fazendo pensar, refletir, duvidar, aprender, nos permitindo a instrução e o amor. Permite, Senhor, e conduz por uma semana de muita paz, de muita fé, de muito crescimento espiritual e principalmente nesse momento em que estamos agora, de saúde, de paz novamente, de compreensão, de irmandade, de humanidade. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos, e uma boa semana.